analisar cientificamente como vocês estão, né, em relação à tecnologia, qual o grau de experiência de vocês, tá bom? E eu tenho o site, Ferramentas Educacionais, que vai condensar todos os vídeos, todas as tabelas, tudo que a gente usar com relação ao curso, ele vai estar organizadinho ali também, e ele é de acesso de todo mundo. Então, vocês têm o Drive, vocês têm o Ferramentas Educacionais, e mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, no momento mais pedagógico, o Google Sala de Aula, como que ele funciona, e por que que ele é uma das ferramentas mais interessantes para o ambiente educacional, tá bom? Dando continuidade à nossa apostila, bom, para quem não estava participando, o começo ele foi bem teórico, ele falou, né, por que é importante a revolução tecnológica, por que isso está sendo influenciado, né, o que isso cativa no aluno, por que isso é importante para a escola. Nós falamos de pedagogia como um sistema infantilizado de ensino, no sentido de atender pouca demanda, e falamos da andragogia, né, que ela atende o maior número de pessoas, tá? Não significa que a andragogia descarte os elementos pedagógicos, muito pelo contrário, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá bom? Bom, e para quem não estava participando da aula também, a gente tem um videozinho aqui para vocês, dentro da apostila, que explica o que é o G Suite, como ele funciona e por que ele é interessante enquanto domínio para a escola. Vou voltar aqui para a página do meu e-mail e, ó, tá vendo? Aqui eu tenho, ó, G Suite, eu criei um domínio para nós. O meu, eu sou administradora, o meu mainamachado@frutaltech.com, tá? E o de vocês tem o PED, underline T1, underline Fertec, tananã, que vai ser o pedagógico 1, pedagógico 2, pedagógico 3, no qual eu dividi vocês. E por que essa divisão é interessante, né? Eu estava passando isso para, na sua grande maioria, para o corpo administrativo das escolas, tá? Porque essa forma de você dividir as turmas, você paga um preço mais acessível para ter mais pessoas usando essa plataforma, certo? Por exemplo, eu tive um custo de R$50 para criar um domínio de 10 usuários, né? Nesses 10 usuários, eu fiquei como administradora, certo? E criei 9 domínios, pedagógico 1, pedagógico 2, pedagógico 3, pedagógico de 1 a 9, e dividi, né, esses pedagógicos em grupos de 5 a 8 pessoas. Então, por exemplo, numa escola até particular que eu trabalhava, que tinha, né, um caixa interessante, eles optaram por uma opção mais em conta, na qual eles tinham lá, primeiro ano A do ensino médio. Eles tinham um e-mail, tá, para aquele primeiro ano A. Então, se os alunos quisessem acessar qualquer um desses aplicativos que eu mostrei aqui para vocês, certo? Eles entrariam através do pedagógico, que foi um dos recursos que eu utilizei para vocês. Cerca de 5 a 8 pessoas vão ter acesso a cada um desses pedagógicos. 5 a 8 pessoas vão acessar o Google Sala de Aula, 5 a 8 pessoas vão acessar o Google Agenda, 5 a 8 pessoas vão ter como realizar, né, não só acessar o Google Meet, que é o Hangout Meet, na verdade, como também fazer reuniões através do Hangout Meet, né? Eu proporcionei o Hangout Meet para vocês enquanto domínio, tá? E vocês vão poder utilizá-lo para fazer conferências também. Esse Hangout Meet, ele não existe na conta pessoal, existe só o Hangout, tá? Você só consegue usar o Hangout Meet se você tem um domínio, né? Por que a Gabriela conseguiu usar? Porque ela tem um domínio da Secretaria Estadual da Educação. E eu poderia ter pensado, né? Nossa, se ela tem, é mais fácil para ela agendar do que para mim. Mas, enfim, agora a gente já solucionou esse problema. Enfim, e a gente já tem essa situação solucionada. Então, enquanto empresa, é importante que cada escola tenha o seu próprio domínio. Por quê? Por que não é interessante várias escolas terem um domínio só? Porque, por exemplo, vamos supor que eu estou lá com a minha aula virtual no domínio que serve a 10 escolas. Naquele dia, a Google teve uma sobrecarga
e não conseguiu ter a demanda daquele domínio. Não vai ser uma escola que vai ser prejudicada, vão ser 10 escolas que vão ser prejudicadas. Entende? E isso é constante. A Google, às vezes, tem, né? Como todo servidor tem suas questões. Então, você vai ter o prejuízo de 10 escolas ao invés de uma só. Sendo que você pode dividir uma logística de... Você ia fazer um investimento ali para 500 usuários, você ia gastar X, certo? Vamos lá. Se você divide contas, né? Vamos supor que você faça uma conta para o Gomes da Silva. O Gomes da Silva, ele tem 10 turminhas lá, né? Tem o terceiro ano, tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta... A primeira série é ótimo, né? Tô atrasadíssima. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano do ensino fundamental 1. Vai até o quinto ano, né? Quinto ano, do fundamental 1. Aí, sexto, sétimo, oitavo e nono, fundamental 2. Então, tem 9 turmas. Ó, exatamente 9 turmas. Se eu tiver um administrador e essas 9 turmas, eu gasto R$50 por escola. Percebe? Essas são as opções mais em conta. Então, o G Suite é interessante porque ele cria um sistema mais popular, mais acessível para as escolas. A gente vai falar de outras plataformas que não são tão acessíveis, elas são um pouquinho mais completas em alguns sentidos, mas elas não são tão acessíveis financeiramente e você também não tem muitos pontos de negociação em que você pode barganhar, em que você pode né, fazer aí uma negociação em que você caia o preço. Né? De repente, você não tem uma verba X para você conseguir fazer aquilo, mas você tem uma verba Y, certo? Então, nesse sentido, o G Suite, ele é mais interessante. Quiser entrar no site do G Suite, vai lá, digita G Suite no campo de busca, tá? Então, ali, Gmail empresarial, G Suite, aplicativo, preços, certo? Administrativo console. Ele tem várias opções aqui. Vamos entrar na página dele, clássica, para vocês verem a carinha dele. Pague em reais e boleto, 24, tem os preços, né, 24 e 30. Então, né, use a versão empresarial, documentos, drive, agenda, iniciar agora. Você tem aí, é igual conta de celular, gente, pacote celular, certo? A gente não paga tanto por tantos gigas de memória, uso do WhatsApp, aplicativo, lá. A mesma coisa o G Suite. E aí você vai analisar o perfil da sua escola, né? Você vai ter que fazer um estudo profundo do perfil da sua escola e ver qual plano fica mais interessante para ela. E entrar em contato e tentar essa negociação mesmo. Eu optei por esse plano de R$50, ele é básico, mas ele atende bem a demanda da qual a gente precisa, certo? O que eu entrei aqui? Não, desculpa. Vamos voltar para a aula. Então, esse é um resumão do que a gente falou anteriormente, para quem não estava aqui, tá bom? Eu vou me delongar um pouquinho mais, porque a gente teve esse contratempo, eu acho justo. Nós falamos da educação tecnológica, falamos de educação 4.0, tá tudo aqui na apostila, tá tudo na aula anterior que nós vimos, tá? E nós falamos em pensar a escola como uma empresa para inserir tecnologia. Existem alguns passos, existem alguns... Oi? Desculpa, eu posso só, assim, complementar o que você acabou de dizer? Claro, sempre. Pessoal, eu vou ser um pouquinho didática aqui, mais didática do que a Maína está sendo. Isso significa que nós acabamos de ganhar um presente da Maína. Cada escola, através deste e-mail, consegue agendar aulas pelo Hangout Meet, por exemplo. É só entrar nesse e-mail e fazer qualquer uso dos aplicativos que estão ali. Então, isso significa que toda escola tem um Hangout, tem um e-mail, né, um e-mail corporativo que pode já começar a utilizar para marcar uma aula, por exemplo, pela agenda e pelo Hangout. Foi um presente que vocês acabaram de ganhar. Porém, obrigada, Maína, eu acho que isso foi, muito interessante aqui, eu acho que é importante a gente colocar. Outra coisa,
Caso a escola perceba que essa ferramenta é interessante e que a maioria dos alunos tem acesso e conseguiram participar pelo Meet ou pelo Drive, ou isso é importante para a escola de alguma maneira, através da prefeitura, nós podemos pagar para que cada escola tenha na sua sala de aula, por exemplo, um domínio, que foi o que a Maína acabou de colocar aqui. Para a prefeitura municipal, eu acho que seria hoje algo bem mais rápido e atenderia a nossa demanda, né? Aí é só uma colocação para deixar todo mundo tranquilo, que aqui ninguém quer que vocês gastem o dinheiro que por acaso vocês poderiam, né, que às vezes vocês estão aí se perguntando. Então, eu acredito que a gente consiga fazer esse investimento hoje, né? Mas atualmente vocês já conseguem participar utilizando aí esse presente que a gente acabou de ganhar. E muito obrigada mais uma vez, Maína. Pode dar continuidade. Imagina. Bom, enfim, eu não considero um presente, eu considero assim um benefício prestado pelo pacote que é o curso. Isso não não me custa nada, assim, passar essa informação para vocês. Na verdade, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para passar as informações de alguém que já teve experiências e pesquisou a respeito desses usos de forma empresarial. Agora, além dessa parte burocrática / financeira, né, que a gente acabou de tratar, existe uma coisa que é uma filosofia por trás, que são alguns passos que eu percebi que são importantíssimos de se seguir quando você pensa a escola como uma empresa, né? Principalmente quando você vai inserir tecnologia. Primeiro passo é estudar o aluno e a comunidade escolar cientificamente. Eu criei um formulário para vocês, eu já mostrei ele no Drive, eu gostaria que vocês fizessem a gentileza, porque eu, como escola, que agora estou, né, professora / escola, eu transformei esse curso em uma empresa, né? Eu vou fazer uma pesquisa do grau de experiência de vocês com a tecnologia. Então, eu preciso ter uma estatística, eu preciso ter uma planilha, eu preciso ter esse dado científico para eu não só estudar esse aluno, né, enquanto cliente, enquanto ser que está se informatizando, para saber, né, quais são, até onde eu posso ir, quando eu posso ir e de que forma eu posso ir com este aluno, certo? O número 2, comece pelas ferramentas mais acessíveis, principalmente porque vocês trabalham com educação infantil, certo? A educação infantil, ela não é autônoma, tá? Quando a gente fala de ensino médio, a gente já está trabalhando com certo grau de autonomia. Quando a gente fala de ensino básico, ensino fundamental, a gente está falando de construção de autonomia. Então, o que acontece? Você não vai dar aula só para o seu aluno, você vai dar aula para o pai e para a mãe. Por quê? Porque ele, de certa forma, quanto mais pequenininho, ele vai precisar do pai e da mãe. Ah, mas mãe, eu dou aula numa creche, eu trabalho com criança de colo, como que eu vou fazer isso? Tem trabalhos lindos, maravilhosos, que trabalham com cor, com número, com letras, com o lúdico, trabalham o lírico, a leitura, certo? E você acaba que gera uma situação em que você traz para mais perto a comunidade escolar, porque o pai e a mãe estão assistindo junto. O pai e a mãe estão participando junto. Né? Então, você tem que estudar qual é essa ferramenta mais acessível. A primeira ferramenta que a gente usou foi o WhatsApp, que é mais acessível para vocês, certo? Crie protocolos, tá? O primeiro protocolo que a gente cria, por exemplo, com aula online silencie o microfone. A hora que o professor está expondo, não há interrupções. O professor vai abrir para dúvidas, certo? A menos que a sua pergunta seja de extrema importância, assim, no sentido de, nossa, vou esquecer, enfim, deixa no chat que o professor vai observar. Então, olha só, é tão incrível a parte de ensino à distância nesse sentido, porque você não vai ter que lidar com aquela situação assim, ô Joãozinho, fecha a boca, ô Mariazinha, eu vou te separar, eu vou te tirar daí, hein? Eu vou tirar você desse lugar. Você está conversando demais. Não existe mais essa situação. Você vai lá e silencia o aluno, acabou.
Acabou. A aula tem um rendimento infinito, né? E o aluno não entendeu, ele estava brisando naquela hora. Tem a gravação da aula. Então, olha que leque incrível, né, de possibilidades que isso abre, né? E estabeleça os combinados e limites, tá bom? Tem um problemática para o professor o ensino à distância. Aliás, várias, tá? Não estou dizendo que isso aqui é um mar de rosas, certo? Tem várias, mas a mais importante é o seguinte: se limites não forem pré-estabelecidos, o professor se torna um atendente de call center. Que é isso? O professor, né, você deu o seu WhatsApp para os alunos. Eu não sei se alguém já cometeu esse suicídio pedagógico. Você passar o WhatsApp ou os alunos criaram um grupo de WhatsApp e te colocaram ali. Gente, isso é um martírio. O aluno quer tirar dúvida com você meia-noite, né? O pai do aluno se acha no direito de pegar o telefone do aluno, vira um inferno, né? Então você tem que estabelecer um combinado. Eu atendo, eu tiro dúvida até determinado horário. Passou daquele horário, eu não tiro dúvida. E você fique firme neste propósito, porque senão sua vida vai virar um pesadelo. Então, esse diagrama aqui, ele tem que ser uniforme, tá? Estudar o aluno, começar pelas ferramentas mais acessíveis, criar protocolos e respeitar combinados e limites. Se você seguir essa receitinha aqui de bolo, tá? Você vai conseguir transformar o ambiente virtual da sua escola num chuchuzinho. Dá super certo. E flui, tá? São segredinhos, né, de quem já passou por várias situações que uma não deu certo, não deu certo. Essa situação de vai dar certo a reunião, eu estava tensa, porque minha prioridade era gravar a reunião, mas, poxa, não deu certo, vamos para a segunda alternativa, tá tudo bem, né? Tem que ficar bom para todos, certo? Bom, agora a gente vai falar rapidinho de algumas startups, outras startups educacionais. Bom, não vai dar tempo, meu Deus do céu, como passou rápido. São 13h35. Então, essa parte aqui das outras startups, ela vai ficar para amanhã de manhã, tá bom? Eu vou abrir agora para dúvidas, para alguém que queira tirar dúvidas, queira falar um pouco sobre sua experiência, queira trocar alguma coisa, certo? Então, é isso. Gabi, por mês, R$50? Não, por ano. Isso que é o mais interessante, por ano. É uma anuidade, tá bom? Pedagógico 3, eu estou sofrendo isso. Eu falei de muitos sofrimentos. Pedagógico 3, qual sofrimento você passou? Pode falar para o microfone. De ter alunos perseguindo o tempo inteiro. Sim, então assim, tem que entender o seguinte. Fala. Agora consegui. Meus alunos o dia inteiro. Eu atendo aluno no domingo, 9h da noite, né? Então, assim, essa colocação sua aí de estabelecer limites é muito importante. Outra coisa que eu queria perguntar, isso é pessoal, tá aí a mandar, mas agora o microfone. Eu trabalho em escola particular de manhã, e as aulas gravadas, eu não vou conseguir participar se não for gravada. Porque eu estou trabalhando ao vivo lá, online, sei lá, ao vivo eu estou. Tá. Você está trabalhando como eu, você está trabalhando online, certo? Bom, é o seguinte, o que a gente pode fazer? Não exatamente a aula online, mas o vídeo aula. Eu explicando a apostila, o recurso, isso é possível fazer através aqui do Hangout Meet da Secretaria de Educação. O Zoom é um aplicativo que também grava, só que ele só tem 40 minutos, tá? Então, seria uma aula reduzida de 40 minutos. Vocês perderiam 20 minutos aí. O que a gente pode fazer é colocar duas gravações, uma gravação atrás da outra do Zoom, também pode funcionar. Deixa eu ver o que o Rodolfo está falando. Só um minutinho, Maína. Fala, querido. O André que está falando. Eu consegui fazer a gravação da sua aula.
Esse restante de aula que Legal. você deu tá gravada comigo aqui, depois eu vou disponibilizar. Show de bola. Nossa, brigadão, André, brigadão. Pode fazer tranquilo, por aqui. Liberou. Responsabilidade por gravar essas Show. aulas, tranquilo. Nossa, que bacana, porque eu tava sofrendo, sabe? Porque eu fiquei super tensa hoje que fosse acontecer exatamente o que aconteceu. Eu liguei pra Gabriela, falei, Gabriela, me ajuda, me dá esse suporte, e deu certíssimo, né? Então, assim, na próxima reunião, o que acontece? A Gabriela vai marcar a reunião pelo domínio dela, ela vai me convidar e eu vou dar aula ali e elas vão ser gravadas. Aí eu vou pedir a gentileza de que vocês me encaminhem a gravação por e-mail, que eu disponibilizo no site, enfim, eu faço todo esse trabalho de disponibilizar em todas as redes nas quais nós estamos inscritos, tá bom? Tudo bem. Mas Hangouts e Google Meet são uma única ferramenta? Viviane, tia Vivi, ai, que saudade de chamar tia Viviane. Tia Vivi, assim, ó, o Hangout, não, tá? O Hangout, ele foi criado pela Google antes da plataforma G Suite, tá bom? Então, ele permite que eu acesse apenas os meus grupos de e-mails pessoais. Então, por exemplo, se você tem uma conta Gmail, você pode fazer uma videoconferência através do Hangout com seus e-mails pessoais, ok? Porém, o que acontece? Você não consegue gravar aquela conferência, tá? E tem um número restrito de usuários, certo? O Hangout Meet, ele já foi pensado, né, para conferência. Então, você pode colocar até 250 pessoas participando. Só que aí o G Suite foi filho da mãe um pouquinho e falou, não, só conseguem acessar quem tem o mesmo domínio, quem está sobre o mesmo domínio de usuários. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um Hangout Meet pelo Frutaltech, eu vou ter que restringir apenas aos pedagógicos de 1 a 9. Por exemplo, a conta do pessoal de vocês até conseguem, mas não todos, ele restringe até cerca de 28, 25 usuários, que foi o que aconteceu hoje, tá? Às vezes você até consegue mais, mas nem sempre. Então, ele restringe esse número de usuários, né? E o Hangout Meet você pode gravar, né? Eu, por exemplo, não uso a minha câmera do celular para fazer vídeo, eu uso o Hangout Meet. Você inicia uma reunião que não existe, você faz o vídeo, grava, e aquilo ali se transforma num arquivo de mídia bem leve, bem tranquilinho. Entendeu? Então, uma coisa foi pensada para uso individual, né, menor, pessoal, doméstico, e a outra foi pensada para um ambiente empresarial, que é restrito, privado e fechado ali, só que com maior abrangência. Você consegue até 250 pessoas pelo Hangout Meet. Tá bom? Então, são ferramentas diferentes, embora elas tenham nomes iguais, certo? Mais dúvidas, gente? Porque assim, eu falei. Fala. É o seguinte, a gente conseguiu, o André, né, conseguiu fazer o G Suite for Education gratuito, usando o domínio da Prefeitura de Frutal. Nas minhas pesquisas, a gente pode ter 10 mil usuários ativos que não vão ter custo nenhum. E a gente pode organizar toda a Secretaria de Educação em estruturas organizacionais, ou seja, cada escola pode ser uma estrutura com seus próprios usuários. Show. Certo? Então, eu acho que esse custo aí seria eliminado de R$50 por usuário se a gente usar o próprio que a gente já tem. Perfeito. A gente só tem um problema com o servidor de e-mail, certo? Porque esse domínio já tem um servidor e-mail legado, que é usado por todos os outros setores da prefeitura. Então, para fazer uma migração ali, a gente está encontrando uma certa resistência com o pessoal desse servidor de e-mail, para todo mundo usar o Gmail. Mas, então, essa inscrição do G Suite já foi feita, então só faltaria a estrutura para fazer todas essas ferramentas. Nossa, essa notícia é ótima, Rodolfo, porque se você consegue... Agora, o que seria interessante? Porque, assim, vai ter aquela pequena problemática que eu te passei, que é, se deu problema em um, vai dar problema em todos, entendeu? Então, só que assim, muito difícil a Google ter algum tipo de problema. Quando eu tive problema com a Google? Quando a gente constatou um problema com a Google? Quando começou a pandemia e ela não estava esperando a quantidade de pessoas e usuários online ao mesmo tempo. E aí você teve um problema. Só que a Google é muito tranquila. Você liga lá e fala, ó, tá acontecendo isso. 20, 30 minutos ele resolve. Tá?
É muito rápido mesmo, tá? Não, mas se você já fez essa pesquisa, se você já conseguiu isso gratuito, perfeito, ótimo, tá? Porque assim, o meu conhecimento de técnica de informática, ele é baixíssimo. O que eu tenho conhecimento do G Suite era apenas esse uso mais doméstico. Por isso, assim, para o curso, por exemplo, eu tive essa alternativa. Se você conseguiu essa alternativa de tantos usuários assim gratuitos, meu, fantástico. A Perfeito. inscrição foi feita pelo André, né? Aí eu só cuidei da parte da gente ativar o domínio que a gente já tinha da prefeitura para ele ser elegível de forma gratuita, né? Porque não são qualquer domínios que conseguem ser de forma gratuita. Como é o domínio da prefeitura, aí conseguiu esse acesso aí para esse número de usuários. Então o seu presente foi muito maior. Só completando a fala do Rodolfo, aí tem a fase de comprovação lá de ser fundação não sem fins lucrativos, né? E aí tá barrado nesse ponto porque o e-mail cadastrado é o e-mail que eu fiz pro G Suite, então eu mandei o formulário, só que como tá tendo esse entrave do recebimento de e-mails, a gente não recebeu o e-mail de volta confirmando ou não se tá aprovado a plataforma sem fins lucrativos. Então tá nesse entrave dos e-mails mesmo, né? A gente consegue enviar o e-mail, mas não consegue receber o e-mail. Entendi. E sobre a questão da Gabriela não conseguir gravar, é porque estava desabilitado lá no G Suite, eu ativei, então provavelmente nas próximas reuniões já vai estar disponível essa opção para ser feita. Ótimo, ótimo. O meu ainda não consegui fazer esse destrave, porque eles têm, assim, eu criei essa conta dia 28 de abril. 28? De 27 ao dia 28 de abril. E eles esperam 10 dias para ver se aquele usuário realmente está usando, para você conseguir fazer as habilitações e desabilitações, entendeu? Por isso que eu ainda não consegui ativar essa para gravar. Então, eu pensei, nossa, como eu vou fazer? Aí eu liguei para uma das escolas das quais eu trabalho e pedi a permissão para usar o Hangout deles, né? O Hangout Meet deles, mas acabou o que aconteceu, né? Mas, Rodolfo e André, brigadão, parabéns, ótimo, vocês me deram uma ótima notícia, porque, assim, vocês vão ver as infinitas possibilidades e tem muitas mais vantagens em você incorporar um G Suite para a escola, porque, por exemplo, uma plataforma que eu vou falar na próxima aula, que é a Somos. Por quê? Porque ela gera mais custo, né? Ela é muito mais dispendiosa. Ela tem uma única vantagem sobre o G Suite, é que ela armazena material didático. E isso assim, é incalculável o benefício disso daí. Você ter disponível a apostila online para o professor enquanto pedagogia gera uma facilidade imensa, porque você não tem que preparar a sua aula, certo? Você já lá espelha lá, por exemplo, eu estou lá, tem uma ferramenta lá que chama Plural. Algumas professoras que também dão aula em escola particular, no Presidente Vargas, eu sei que o Presidente Vargas usa a Somos e o Plural porque o sistema é Anglo, e todos os afiliados do Anglo usam esse sistema. Então, o Plural, ele vai lá e armazena todas as apostilas do Anglo. Então, se você quer dar uma aula, você não precisa preparar, você vai lá e espelha a apostila. Né? Simples assim, você não teve aquele tempo, você sabe aquela aula de cor e salteado, você vai lá e espelha a apostila, segue a apostila junto com o aluno, acabou. Você não tem aquele tempo que você vai gastar um pouquinho para fazer um slide, enfim, um formulário, etc., para você preparar aquela aula. Essa é a vantagem da Somos e do Plural. Mas, para o ambiente de rede pública, que, né, você tem um material didático, às vezes a rede pública adere um material didático X para uma matéria, Y para outra, isso acontece muito. O G Suite é tranquilo, porque também você não vai ter como uniformizar isso daí, não é como um sistema de ensino, né? A Somos, o Plural, eles são interessantes para escolas que aderem a um sistema de ensino, né? Para a rede pública é algo um pouquinho diferenciado. Nem sempre você pega a apostila do estado, nem sempre você pega a apostila do município. O professor ele tem uma liberdade maior de usar o material didático que ele quer. Enfim, algumas escolas funcionam dessa forma. Certo?
Gente, mais dúvidas? Eu tô aqui hoje, porque eu falei muito. É uma aula inaugural, assim, para vocês entenderem como isso vai funcionar, tá? Esse primeiro módulo, ele é mais voltado para essa parte administrativa, essa parte de informática mesmo, de empresarial. Ela tem uma pegada mais para a parte administrativa do que para a parte pedagógica. Vou pedir uma paciência aí para as professoras, né, que estão só na parte pedagógica, mas nós vamos começar a abordar as ferramentas mesmo e as possibilidades de criar aula, do material didático no módulo 2, que vai ser a partir da semana que vem, tá bom? E estou aberta a dúvidas, se ninguém tiver mais dúvidas, diga. Eu de novo. Ótimo. Eu vi que tem um material disponibilizado lá no e-mail do nosso pedagógico, lá dos grupos, né? Você pediu para a gente preencher um formulário. Aquele outro material tem mais alguma coisa que a gente tem que já ler? Ou vai ser aos poucos que você vai pedir? Como que vai funcionar? Olha, esse módulo 1 está todo disponível no slide. Então, esse formulário, ele é um formulário de pesquisa, mas no finalzinho do módulo, na verdade, amanhã já, eu vou pedir uma tarefinha. Vocês vão ter 48 horas para fazer essa tarefinha, e vocês vão me relatar como foi essa tarefinha, tá bom? Pertinente ao que a gente aprendeu no módulo. Então, não fiquem pensando que vocês só vão ouvir a aula, não. Vocês têm tarefinhas para fazer, tá bom? Hoje, eu ainda não vou passar essa tarefa, porque nós estamos nos adaptando, estamos entendendo, tivemos aí essa dificuldade com a ferramenta que já foi solucionada, né? E para vocês entenderem que o ambiente virtual tem esses problemas mesmo, né? Até que se consiga uma estabilidade de resolução de problemas, tá? Mas o que tem que ser lido mesmo é a apostila que eu deixei para vocês, que a gente já destrinchou um pouquinho, e preencher o formulário, tá? E os vídeos que eu deixei no site. É interessante assistir os vídeos também, porque vai ensinar como entrar no Hangout Meet, vocês têm ali acessível o que é o G Suite, para que ele serve, né? Para quem ainda não tem o domínio de entrar no e-mail e acessar o pedagógico, ele é interessante, tá bom? Então, todo esse material, o que a Marina falou mesmo que é o G Suite? Eu esqueci. Assiste o vídeo, vai lá na apostilinha, tá bom? E reforça isso, certo? Obrigadinho, viu? Imagina. Alguém mais tem alguma dúvida? Fala. Primeiro, eu gostaria de agradecer a primeira aula. Achei que ela foi muito didática, acho que muito bem explicativa, e era isso mesmo que a gente estava esperando. E, antes de mais nada, eu quero aproveitar que nós estamos aqui com quase 40 pessoas no grupo, e eu também queria dar uma tarefinha de casa. Colaborem aí com os nossos diretores, porque nós também temos um formulário eletrônico criado pela Secretaria de Educação. E se a maioria dos nossos alunos, que está 100% deles, né, os familiares, responderem esses questionamentos que está lá na plataforma, e a gente consegue, como que eu diria? Tô lendo aqui o que você está escrevendo. O Drive é um triângulo colorido. Mas é a Gabriela Nunes. Não, então deixa eu explicar. Vou começar de novo. Existe um formulário eletrônico criado pela Secretaria Municipal de Educação para nós conhecermos a nossa clientela. E eu gostaria muito da ajuda e colaboração dos participantes daqui, que estão aqui quase 40 pessoas, socializassem esse formulário. Nós já colocamos ele no site, os diretores têm acesso, e ele também está lá na nossa plataforma da Secretaria Municipal de Educação, que foi criada aí, eu tenho certeza que todo mundo já entrou, né? Outra mensagem aqui agora é uma sugestão. Com relação às mensagens de WhatsApp. Não sei se vocês sabem, mas somente o administrador pode colocar lá no WhatsApp um modo que apenas ele envia mensagem. É uma maneira, inclusive, da gente evitar discussões
discussões de paz, o bom dia, boa tarde, boa noite. E isso não é nenhuma questão de sugestão, isso é quase que um pedido. Por favor, professores, coloquem esse modo no WhatsApp de vocês, conduzam de maneira assim muito sensata, com horário marcado, com o mesmo dia de semana, para evitar esse tipo de transtorno. As mensagens têm que ser pontuais, claras, rápidas, objetivas, e que se tiver algum tipo de questionamento, que faça em inbox ou no seu particular, e vocês tragam todos aqueles questionamentos para serem tratados nesse WhatsApp, que apenas vocês têm o domínio aí de mandar mensagem, ok? Essa é uma segunda orientação que parte da Secretaria Municipal de Educação. Eu recebi também a ligação do coordenador do curso de, se não me engano, Sistema de Informação da UENG, e eu solicitei a ele que nos orientassem através de práticas aqui com essas videoaulas. Porque como a gente tem o costume de falar pessoalmente com os meninos na sala de aula, às vezes a gente cria vídeos e esses vídeos ficam gravados e é como a Maina colocou aqui. Todo mundo da casa vai nos assistir. Então, isso é uma faca de dois gumes. Nós podemos ser amadas ou odiadas. E hoje nós estamos sendo avaliados. E eu gostaria que vocês tivessem, assim, o máximo de cuidado. E um último recado. Eu estou solicitando que todas as aulas que nós estamos tendo aqui com a Maína sejam socializadas para os demais colegas da escola. Então, vocês, professores que estão aqui, vocês são multiplicadores. Então, cada escola tem um representante. E eu não gostaria que isso ficasse guardadinho para vocês, que vocês socializassem isso para toda a equipe da escola, certo? Eu também recebi essa orientação do professor, e eu já tinha, enquanto professora, percebido que isso é algo certo. Os métodos mais acessíveis hoje à distância é essa teleaula que nós estamos tendo aqui. O aluno estando ali ao vivo com o professor é o método mais eficaz. Então, mesmo que a Maína faça aqui agora um vídeo da aula dela e disponibilize para nós, não vai ter a mesma eficácia. E, infelizmente, nós estamos optando, ou algumas escolas estão optando, pelo método mais complicado, que é simplesmente mandar um papel para a casa do aluno e deixar ele se virar com os pais. Esse é o método mais difícil e inaceitável que existe. Então, eu gostaria que vocês tivessem esse tipo de cuidado. Nós temos aqui como oferecer para vocês um método eficaz. Eu só gostaria que vocês colocassem em prática, perguntassem, fossem atrás de coisas assim, além do que vocês aprendem aqui, porque eu tenho certeza que professor, eles conseguem ir muito mais além do que o que a gente aprende aqui. E do mais, eu gostaria de agradecer a participação de vocês, agradecer a disponibilidade de todos, agradecer a Maína, parabenizar a equipe do pedagógico, principalmente aí o André e o Rodolfo, que estão aí dobrando para poder oferecer aí para a gente um suporte legal. Tá bom? Obrigada, Maína. A palavra Gabi. Tá bom. Bom, gente, o que a Gabriela acabou de falar agora está intrinsecamente ligado ao que eu falei em criar protocolos, certo? Em criar essa disciplina. E a gente vai fazer muitos exercícios, inclusive de simulação de situações. O que eu faço em tal situação, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente for estudar a ferramenta Classroom, existem várias situações que a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente for estudar a ferramenta, né, a apresentação online e vídeo, existem coisas que devem ser respeitadas. Hoje, por exemplo, eu não respeitei uma delas, que é protocolar, que é o mínimo de coisas atrás que você tiver possível, né?
que eu estou na casa dos meus pais e eu acabei que eu me esqueci, né? Mas, por exemplo, isso aqui, por exemplo, para criança, nós estamos falando com adultos, então tem tanto problema. Mas isso para criança, ela vai ficar prestando atenção. O que é isso aqui? O que é aquilo ali? O que é uma placa? Então, assim, se você puder dar aula atrás de uma parede branca, melhor. Então, são dicas que a gente vai ter com relação a esses comportamentos, né? A gente vai ter uma aula sobre etiqueta virtual também, que é muito interessante e que vão sendo aprimoradas, né? O que dá certo, o que não dá certo. E isso que a Gabriela falou sobre o WhatsApp, gente, é seríssimo, tá? Evita muitos transtornos. Coloque como só um grupo de recados, tá? Inclusive, isso vai acontecer no Classroom também, tá? Tem como você evitar os comentários dos alunos, você não lotar a sua caixa de e-mails. A gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Eu quero agradecer a paciência, né, de vocês hoje e me desculpar, né, pelo transtorno nesse início, né, de testar a ferramenta, porque para mim a prioridade é que a aula ficasse gravada e graças a Deus a gente conseguiu as duas aulas, as duas partes gravadas, tá? Eu vou disponibilizá-las, porque muitos alunos vieram me falar, muitas pessoas vieram me falar, mãe, eu não vou conseguir nesse horário, tem como eu assistir a aula gravada? E eu fiz essa promessa e eu não queria descumpri-la. Tá bom? Mas a gente conseguiu, tá tudo certo. Eu vou agradecer demais a paciência de vocês, a participação, a disponibilidade e dizer, somos professores, somos guerreiros, tá? E eu acho que a gente tem total disposição de transformar o ambiente educacional que a gente vive, acompanhar essa nova era, tá bom? Um beijão no coração de vocês e a gente se vê amanhã às 9h30. Eu que agradeço, Tia Vivi. Saudade. Tchau, tchau e até mais.